E aí, queridos, mais uma vez juntos aqui no Abba Chamber, com uma alegria muito grande daquilo que Deus tem feito e realizado. Nós estamos queimando cada dia mais. A gente tem experimentado nesses dias um mover de Deus fresco e tem nos dado muita alegria e muita expectativa, né? Hoje mesmo nós tivemos alguns momentos preciosos e a gente vem para gravar já ainda queimando com aquilo que está no nosso coração, com a expectativa daquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Eu sinto que é a sua hora, que é o seu tempo, que o Senhor está separando você para ser relevante. Aonde você está, não importa onde você está, Deus te chamou para ser relevante. E uma das propostas que Deus colocou no nosso coração do Upper Chamber, e antes da gente entrar, não esquece, cara, de dar o like aí, já indica esse canal. Hoje eu tô com um cara aqui muito top, vocês vão ficar impactados com aquilo que ele vai compartilhar, o trem tá violento, bom demais. E eu quero dizer para vocês que aonde você está, Deus vai te separar, te ungir, te levantar. E uma das coisas que eu amo sobre Jesus é que ele procura. É como se a unção encontra, né? O Senhor procura. A Bíblia diz que o Senhor procura adoradores, o Senhor procura pessoas que estejam disponíveis para ele e onde ele vai, nos encontra, né? Então, nós estamos aí nos youtubeiros da vida, virando youtubers, né? Não esquece de inscrever se você não inscreveu, indica, né? Tem sido uma bênção. Hoje nós estamos aqui com, não sei como dizer, apóstolo, Luiz, profeta, pastor, reprepré, do chequedega, aquela coisa toda maravilhosa. Que bênção estar com você, Luiz. Quem não conhece, Luiz é um dos pastores que nós caminhamos juntos há muitos anos. Amém. E é uma alegria demais estar com você aqui. E nós vamos fazer 2 episódios, um com você e um com a pastora Lucimara. Estão com uma expectativa muito grande de ouvir. E que bom que você aceitou o convite de estar aqui comigo. Bênção demais. E aí, me conta tudo. E aí, Judson? Muito bom estar com você aqui. É uma alegria muito grande, né? Temos caminhado alguns anos já juntos, né? E uma pergunta, você pensou que eu ia virar youtuber aqui? Não, você tá excelente influência. Tô falando like, tô falando qualquer outro negócio. Engajamento, o Valtinho me ensina um tanto de coisa. Sininho. O sininho, você falou do sininho. Não esquece do sininho, do engajamento. Bom demais. Glória a Deus. Na verdade, a gente vai fazer, eu acho que uma música que eu gravei no último CD, que falava, pode me chamar de palhaço, pode me chamar maluco, né? De maluco, não, né? É isso, é essa música? Não sei qual música. Pode me chamar de palhaço, eu quero que Jesus, como que é mesmo? Vou gritar bem alto, eu esqueço das músicas, né? Ele fala, se necessário for, vou me vestir de palhaço. E graças a Deus, Deus não me pediu para vestir uma roupa esquisita, mas o Senhor nos orientou a fazer esse programa. É uma maneira de chegar até você, de abençoar a sua vida. Então, vocês me encorajaram muito com isso, sempre me encorajam, né? E a gente é muito grato pela sua vida, Luiz. Amém. Pelo que você carrega. É genuíno aquilo que a gente tem visto, aquilo que nós temos visto Deus fazer com vocês lá em São Paulo, no Brasil, né? Como Deus tem levantado vocês com tanta unção, com tanta graça. E com um DNA muito precioso, de simplicidade, de profundidade, de adoração. Toda vez que eu chego lá no Secap, é o mesmo DNA, é o mesmo desejo por servir o Senhor, para estar em profundo no Senhor. E eu fico muito grato de Deus te dar essa oportunidade de a gente gravar esse episódio. Amém. E eu queria te fazer algumas perguntas, né? Não vou fazer muitas perguntas não, mas vou fazer algumas, né? A primeira, como que você se converteu? Eu já ouvi, mas eu queria... Todas as pessoas que a gente traz aqui... Eu sempre pergunto, como você encontrou Jesus? Né? Porque às vezes a gente já conhece o ministério, mas como você encontrou Jesus? Como que Jesus entrou na sua vida? Como que isso se formou em você? Me conta um pouco. Nossa, Jesus, bênção demais essa primeira pergunta sua, porque eu estou escrevendo algumas coisas e dentro delas está o dia que eu aceitei Jesus. Foi há 23 anos atrás. Eu me lembro que tinha 17 anos. E eu passava por uma fase muito difícil da minha vida, onde antigamente não falava muito sobre depressão, mas era uma tristeza profunda. Eu lembro, meu irmão me chamou para ir no culto e eu fui. E naquela noite estava pregando um britânico. E tinha alguém, né, com
tradução simultânea. E eu lembro que aquelas palavras foram entrando no meu coração e eu perguntava dentro de mim, assim. Falei, quem contou a minha vida para esse cara? E sem eu esperar, no final do culto, estava eu levantando as minhas mãos, entregando a minha vida para Jesus. Para mim, eu sempre falo isso de algumas ministrações que eu faço, que foi a melhor decisão da minha vida. E naquele dia eu encontrei alguém que me amou como ninguém tinha me amado, da forma que Deus me tocou. E eu estou há 23 anos seguindo a Jesus. E eu, graças a Deus, não olhei para trás nem um dia nesses 23 anos, sempre servindo a Deus e caminhando com Ele. Mas foi a melhor coisa que aconteceu comigo foi ter encontrado com Jesus. Com Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aquela angústia que eu tinha no meu coração, que eu chorava todas as noites. Uma crise de paternidade, que o senhor conhece a minha história, sabe muito bem. Então, aquelas lacunas que eu tinha foram preenchidas pela presença de Deus. E eu vi Jesus, eu fui totalmente tocado por Ele. E eu estou agora fazendo 23 anos caminhando com esse Deus maravilhoso. Agora me explica, você está há quantos anos no ministério? No ministério, para mim foi muito rápido, né? Com praticamente 2 anos e pouco de conversão, já estava liderando pessoas. Eu fiz agora 20 anos de ministério pastoral, né, servindo, cuidando aí. Então, interessante que é isso que me assusta, né? Como que Jesus faz as coisas. Você era um bebê e Jesus já te põe para trabalhar. Você é um bebê. Eu acho que é aquela mulher do... Você sabe aquela mulher do poço, né? Sim, sim. Que ela nem tinha convertido direito, véio, nem tinha sido batizada. O Jesus já permitiu que ela fosse à cidade e arrastasse a cidade toda. Amém. Ou seja, Jesus falou, não, espera aí, não abre a boca ainda não, eu nem acabei de te ensinar, nem acabei de dar os 3 passos. Os 3 passos, ou 7 passos, mas parece que o Espírito Santo, eu vejo isso na sua vida, que ele pega a gente e já lança. Fala, não, filho, corre com o fogo que você tem. E às vezes a gente nem tem toda a revelação, todo o entendimento, como aquele cego. Ele falou, não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu tô vendo, né, velho? É verdade. E você entrou logo depois do ministério? Sim, 2 anos e meio. E eu já estava no ministério, mas após minha conversão, eu lembro que na noite que eu me converti, eu fiz um voto com Deus, que eu estaria servindo a Ele. E eu iria anunciar para todo mundo aquela paz que eu tinha encontrado naquela noite. Então, em pouco tempo, eu já estava evangelizando, indo para as comunidades carentes, pregando a palavra. E depois de uns 2 anos e meio, já estava um grupo de pessoas reunindo e eu já estava cuidando dessas pessoas. E é onde praticamente nasceu ali o nosso ministério. E como chama o ministério hoje mesmo? Nosso ministério hoje chama Comunidade Cristã Apostólica. Tem a sigla chamada CECAP. Por que apostólica? Por que apostólica? Porque a gente crê que nos últimos anos Deus tem falado sobre, e esse é o tempo onde a igreja tem se movido de uma forma apostólica, juntamente com os profetas. Eu acredito quanto é tão importante, né, os 5 ministérios, mas para o avanço da igreja nesse tempo, eu acredito que Deus tem levantado os seus autênticos profetas, e uma igreja apostólica que tem, né, influenciado essa geração, implantado, né, fundamentos apostólicos, são fundamentos sólidos, né, uma construção, porque a maior virtude, eu acredito, pode ser que eu esteja errado, de um ministério apostólico não é o quanto ele cresce para cima, mas o quanto ele cresce para baixo. Ou seja, como uma árvore, né? Uma árvore, às vezes, ela cresce primeiro para baixo, depois ela cresce para cima. Por quê? Porque quando vem a tempestade, quando vem a ventania, ela fica firme. Então, eu acredito que quando a igreja apostólica, ela fundamenta, quando vem, né? Segundo a palavra diz que quando vem o vento de doutrina, começa a vir, né, as coisas dessa terra, e Paulo diz, isso não vai embaraçar você. Então, acho que Deus está nos levando esse tempo para fundamentar em Cristo, né? Que Ele é a pedra, né, o nosso fundamento. Então, acredito que a igreja está avançando para esse lugar em Cristo. E agora de uma forma mais diferente, né? Madura, não sozinho, né? Os apóstolos não andam só, eles sempre têm os profetas para ajudar, para ajustar, né? Como o senhor diz, às vezes afinar aquele que ele está ouvindo. E interessante que a gente nunca conversou sobre isso, mas Comunidade Cristã Apostólica.
eu sempre penso, parece que, acho que a gente nunca falou sobre isso, mas eu acho isso muito lindo, porque acho que a primeira coisa que aconteceu antes da explosão apostólica de Antioquia foi a manifestação de comunidade, né? Amém. Foi a vida da comunidade. A Bíblia diz que haviam profetas, mestres, e eles compartilhavam, ou seja, havia uma vida de comunidade. Daquela vida de comunidade, disse assim: separai para mim, o Espírito Santo tem liberdade. Interessante, né? Estou mudando aqui a coisa, mas interessante. Tá queimando isso aqui no meu coração. Interessante que parece que o Espírito Santo... Não, parece que o Espírito Santo está nos falando, olha, comunidade. A igreja que aprende a viver em comunidade, ela consegue deixar o Espírito falar no meio dela, e ela aponta quem vai para cá, quem vai para cá, e ali daquela atmosfera de uma vida de comunidade. Eu acho que a igreja brasileira no geral, a igreja mundial, mas a igreja brasileira no geral, e eu vejo isso, vocês vivendo isso muito lá, vocês têm uma vida de comunidade, ou seja, um cuida do outro, outro serve o outro, alguém está doente, um está ali. Então essa vida de comunidade, e um intercedendo, um profetizando, parece que o apostólico fica mais aguçado, né? Amém. Porque diz que naquela atmosfera o Espírito Santo disse: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho. E eu acho que nesse momento que a gente vive, Luiz, eu acho que nada mais do que uma necessidade de ter uma geração que é separada pelo Espírito Santo. Forte isso. Muitas vezes a gente é separado pela instituição, pelo sistema, por forças das circunstâncias, mas quando você é separado pelo Espírito, então eu particularmente, a gente está falando aqui, mas eu acho que o apostólico mais equilibrado é o que nasce numa igreja que tem vida em comunidade. Meu Deus. Uma igreja que tem vida cristã em comunidade, onde todos têm tudo em comum, onde um serve o outro, onde o apóstolo consegue funcionar com o profético, onde o mestre consegue funcionar com o profético, né? Não existia o apostólico ainda, né? Um respeita o outro, um serve o outro, e essa atmosfera de comunidade, de servir, o Espírito Santo fala: agora eu posso enviar vocês, porque vocês são confiáveis. Eu posso lançar vocês porque vocês são confiáveis. E eu acho isso muito legal do nome da igreja de vocês. É muito top. Amém. Maravilha. Bom. Também acredito nisso. E pegando o que o senhor falou, por que viver em comunidade? Porque não adianta eu fundamentar algo fora. Às vezes o apóstolo ele quer liberar avivamento fora, fundamentar algo fora, se não tem algo estabelecido dentro da sua própria casa. Eu vou ver que Paulo ele manda carta para os seus discípulos e às vezes usa a expressão filhinhos, filho, né? Ou seja, Teófilo, né? Ou seja, talvez um filho na fé. Então eu acredito que essa questão de igreja de apostólica tem a ver com a questão de paternidade também. Por quê? Porque o maior sempre vai estar servindo o menor. E dentro da comunidade é o que a Bíblia nos ensina. Quando João Batista ele profetiza, fala que o vale é aterrado. Ou seja, não vai ter mais divisão dentro do ministério, separação dentro da igreja. Uau. Não pode ter separação. Então a terra e o vale. E as montanhas, os montes são aplanados, ou seja, ninguém é maior do que ninguém. Ou seja, nivela os montes. Uau. Dentro da igreja não pode haver vales e não ou pode esse haver ministério montes. é mais importante do que esse, ou esse é mais importante do que esse. Como. Quando os montes são nivelados... ninguém é maior do que ninguém. Uau. Todo mundo está na mesma página. Então, quando foram prender Cristo, ele falou assim, cara, aquele que eu beijar, você prende. Por quê? Porque Cristo era muito parecido com os seus discípulos. Então, quando você começa a andar com Cristo, você é muito parecido com ele. E eu acho que quando essa questão do monte, isso é muito forte que você está falando, quando essa questão do monte acontece, primeiro todo mundo é visto, e ninguém consegue se esconder, né? Amém. Que uma coisa, quando tem muito monte, o cara esconde atrás de um ministério, meu ministério aqui, o cara esconde ali, o outro esconde no outro, você não vê, não se enxerga, né? Não se enxerga os pequeninos, não se enxergam, e alguns até mesmo usam aquilo para viver uma vida escondida, mas quando é aplanado, não tem lugar para esconder, né? Não tem como. Eu acho que vida de comunidade é isso, né, cara? Acho que a igreja que vive em comunidade, não tem como o cara viver em vida de comunidade, porque vem a luz. É transparência, né, velho? É interessante estar falando de monte, quando Cristo está no monte da transfiguração, é uma montanha, ou seja, um monte. E ali tem os três, né, que aparece, Cristo, Elias e o Moisés. E os discípulos falaram, vamos ver vida de monte aqui em cima, onde vai estar os profetas, que é Elias, vai estar a lei,
que é o Moisés, e vai estar a salvação que nós queremos, que é Cristo. Vamos fazer 3 cabanas. Aí Deus responde, manda uma nuvem, some o Elias, some o Moisés, e só fica Jesus, e Deus fala, eis aí meu filho. Amém. Então na montanha não tem como outra pessoa aparecer a não ser Cristo. Eu amo, tem uma tradução naquele texto que fala assim, e nada mais viram a não ser Jesus. Eu amo essa parte, nada mais viram a não... Você acha que a igreja está caminhando com uma direção assim? Eu não sei. Vou perguntar. Você acha que, de certa forma, a igreja construiu muitos montes e muitas montanhas e métodos, e estratégias e coisas, e de repente o Senhor desconstrói isso para que a gente nada mais veja a não ser o Cordeiro? Eu amo isso. Ver o Cordeiro de Deus, como foi morto. Eu amo aquela parte quando João sobe lá em Apocalipse, né? E ele tá chorando, desesperado, e a pouco alguém fala, chora não, porque olha lá, olha o Cordeiro que foi morto. Aí ele diz, eu vi o Cordeiro como que foi morto, e ele é digno de abrir o livro. Eu acho que Apocalipse, como é o livro para os últimos dias, né? Eu acho que é imperativo que um evangelho centralizado na cruz e no Cordeiro, como foi morto, seja manifesto nesses dias, né? E eu acho que o Senhor vai nos levar a desconstruir muitos montes, né? Acredito. Para que a gente enxergue uns aos outros, mas que a gente enxergue também, olha, espera aí, eu tirei a tenda de Elias, tirei a tenda de Moisés, agora presta atenção em Jesus. Forte. Aprenda com ele, isso é muito forte, né, velho? Eu acredito muito, assim, que talvez a estrutura é necessária, não tem nada de errado nisso. Quando Abraão ele leva o Isaac para sacrificar, ele leva aonde? No monte. Mas sabe o que é interessante? Ele coloca lenha sobre o ombro do filho e fala, filho, você leva a lenha e eu levo o fogo. Só que ele falou assim, fica tranquilo, porque Deus vai prover o cordeiro. Então já tinha profetizado que ele veria o cordeiro lá em cima. Então não tem problema você fazer um sacrifício no monte. Não tem problema viver uma vida de montanha. Talvez o ministério é grande, talvez é de influência, não tem problema. O problema é que nós subimos na montanha e não encontramos o cordeiro. Verdade. A expectativa do nosso coração é que naquela estrutura, em tudo aquilo que estão fazendo, se o cordeiro vai estar lá. Então se o cordeiro estiver lá... Então vamos ficar nesse texto. Vamos ficar nesse texto mais um minuto. Acho que foi o Kleber que falou isso uma vez. Ali, acho que foi o Kleber, representava 2 gerações. O filho leva o peso da lenha. Mas sem o pai que leva o fogo, a coisa não acontece, né? Então são 2 gerações. Eu acho que a frustração no monte também ela acontece. Você fala muito sobre isso, eu já ouvi você falar isso muito. Acontece muito quando as gerações, quando pais e filhos não conseguem trabalhar em equipe. Meu Deus. Quando pais e filhos não entendem. Ou seja, Isaac pode dizer, eu tenho a lenha e eu que estou carregando o peso todo porque eu sou forte, como o apóstolo falou, jovens, eu vos escrevi porque vós sois fortes e já venceste o maligno. Mas sabe de uma coisa? Pais, vocês ainda têm o fogo. Vocês ainda têm a maneira correta, vocês ainda têm os fundamentos. E para subir no monte sem essa geração fazendo... Interessante isso. Sem essas 2 gerações fazendo o que elas foram chamadas para fazer, a gente não encontra o cordeiro. Meu Deus. Porque uma geração fala, você não vai me amarrar no monte, não. Não sei se você tem certeza, não sei se você sabe o que é correto, não sei se você está fazendo certo, eu não sei se eu confio em você. Eu acho que no pé do monte é o lugar onde a desconfiança precisa ser tratada, né? Onde as alianças precisam ser restauradas, onde nós precisamos nos restaurar em aliança, para que aí a gente fale, ok, você carrega a lenha e eu carrego o fogo. Ela foi lá no pé do monte, lá antes dele subir no monte, que Isaac falou, pai, eu sei que você é meu pai e eu confio em você. Abraão olha para Isaac e fala, Isaac, você é meu filho, eu confio em você. Aqui está a lenha. Você consegue, eu sei que você, I know you can do that. Sei que você consegue carregar essa lenha, filho. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos nesses próximos dias, Luiz, você disse bem, eu acho que a gente precisa meu pai, muito tremendo. Eu acho que a gente precisa nesses próximos dias de pais e filhos que consigam, primeiro, ser restaurados em confiança.
existe muita desconfiança dos filhos, existe muita desconfiança dos pais. Então, às vezes, os pais falam, você não consegue, eu mesmo levo a lenha e eu mesmo levo o fogo, porque eu já estou no ministério há 40 anos e eu sei fazer melhor do que você. E nós perdemos de encontrar, porque quando a gente chega lá em cima, às vezes a gente nem chega lá em cima porque a gente está tão cansado e tão fadigado que o cordeiro está lá, que o livramento está lá, mas a gente não enxerga. Então, eu acho que o Espírito Santo está ensinando para esses próximos anos. Eu não sei se eu estou doido, que a gente nem ia falar sobre isso, né? Mas eu não sei se o Espírito Santo está dizendo, olha, eu quero que vocês consertem. Orem nos olhos uns dos outros. E como pais e filhos, amem um ao outro e respeitem a porção um do outro. O pai diz, olha filho, eu não consigo carregar essa lenha sozinho, eu preciso de você. E o filho diga para o pai, pai, eu confio em você. Olha. E eu sei que você carrega o fogo e o cutelo, né? Para fazer o que é necessário e eu confio. E aí nós vamos encontrar aquilo que precisa ser encontrado nesses próximos anos. Eu tenho uma expectativa muito grande daquilo que Deus vai fazer. E eu vejo isso muito forte. É muito forte o que você está falando, porque eu acho que hoje você é uma voz profética, realmente na minha vida. E falar de Abraão e Isaac é muito esse cenário que estamos vivendo. E a primeira coisa que Abraão faz é restaurar o relacionamento, a comunicação com o seu filho. Ou seja, às vezes a paternidade não é funcional, Júlio, porque não tem uma comunicação. Não estão na mesma página. É Jesus estava falando sobre isso, pregando sobre Abraão e Isaac. Agora, quando Isaac percebeu que estava levando a lenha, só tinha fogo e não tinha cordeiro, eu acho que ele percebeu. Mas saiba de uma coisa? Quando existe paternidade, existe confiança. Verdade. Ele falou, meu pai sabe o que está fazendo. Agora, se Isaac corresse no meio daquele mato, quem ia pegar ele? Ninguém. Ele tinha mais força do que Abraão. E era mais rápido que Abraão. Com certeza, um menino correndo de um velhinho, o que ia fazer? Agora o que acontece? Ele permaneceu ali. Você acha que se ele tivesse corrido, Abraão teria falado, eu vou esperar aqui até você cansar e você descobrir quem você é e o seu propósito. Será que Deus faz isso com a gente? A gente sai correndo igual doido porque a gente não quer ir para o altar. Sim. Porque é quando Deus nos amarra no altar que a gente enxerga. Ele só enxergou o cordeiro, né? Na verdade não era cordeiro, era um cabrito, né? Só enxergou aquele animal, o sacrifício, quando ele foi amarrado. E eu acho que enquanto a gente está correndo do nosso Pai, né? Do nosso Senhor, o Senhor fala, filho, pode correr, corre, até que você descubra que você pode confiar no papai. Meu Deus. Eu acho que Deus às vezes fica olhando a gente correr, né, velho? A gente trabalha, corre de um lado pro outro, faz tudo que a gente sabe, ensina, prega, rebola, e o Senhor fala, filho, eu tô te esperando aqui no altar. No lugar onde eu vou te mostrar o seu destino. Meu Deus. No lugar onde você vai se tornar uma referência. No lugar onde eu vou te dizer que você vai tocar as nações da terra. Meu Deus. Mas enquanto você está correndo com medo do tratamento, com medo de abrir mão da sua vida, você está perdendo a vida. Meu Deus. Porque Jesus diz, aquele que ama a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhará. Então a gente está correndo, tentando salvar a nossa vida, e o Pai está esperando. Né? E não adianta, o final vai ser o altar, né, Júlio? Meu Deus. Os filhos vão ter que passar pelo altar. Por exemplo, se alguém corre, por causa desse nome é muito forte, o cara corre de paternidade, não tem como. Uma hora vai ter que passar pelo altar. Ou seja, são processos. Então, o que eu acredito, quando nós erramos, Júlio, é que os nossos pais, ele tem fogo. Mas nós queremos o fogo dos nossos pais, mas a gente nem passou pela cruz ainda. Come on. Abraão deu a lenha, falou, cara, crucifica a sua vida primeiro. Nega a si mesmo. Daqui a pouco você vai ter o fogo que eu tenho. Verdade. Mas que não quero. Isso é muito... Nós temos que fazer mais umas perguntas. Vamos lá. Mas só a última coisa sobre esse Abraão. Eu estava lendo Jeremias 18, que fala assim que... acho que é Jeremias 18, onde Deus fala com o profeta, desce até a casa do oleiro. Acho que é 18 ou 3. Desce até a casa do oleiro. 18. E aí, quando ele chegou na casa do oleiro, ele viu a obra, o oleiro sentado. E ele viu o vaso em cima de uma roda.
Na minha tradução diz, viu o vaso em cima de uma roda de madeira. E parece que o lugar, depois eu fui lá na internet, é realmente uma roda de madeira, embaixo com os pés. Sim. O oleiro movimenta a roda e ela fica rodando. E o Senhor começou a falar comigo assim, Judson, enquanto você está na cruz, eu te moldo. E se você cair e desmoronar, mas permanecer na cruz... Enquanto você está carregando a madeira da cruz nos seus ombros, como Isaac, a coisa vai acontecer. Enquanto você fica na madeira, enquanto você está essa roda é a cruz. Aleluia. Que não tem como a gente correr para um lado para o outro, não tem como fugir. Parece que não está acabando, parece que não tem fim, mas o Senhor tem a gente nas mãos. O que eu amo mais lindo disso é que o caminho da cruz, o caminho de carregar a lenha é doloroso. Mas sabe de uma coisa? Enquanto a gente está na cruz, tem esperança. Aleluia. Você pode desmontar, você pode cair, você pode arrebentar, mas enquanto você fala, eu vou ficar aqui na obra da cruz, eu vou deixar o Cordeiro tratar comigo, pega os pedaços aí, Senhor, e trata comigo, expõe a mim mesmo, faz o que o Senhor quiser. Eu acho que tem muito a ver com exatamente o que você falou. Isaac, ele carrega madeira, o oleiro põe o vaso, né, a lama em cima de uma roda de madeira. Moisés joga uma árvore de madeira junto da água amarga. Eliseu joga um pedaço de madeira para resgatar as ferramentas perdidas. Não tem como a gente fugir do madeiro. É o madeiro de cima a baixo. É a cruz, é a cruz, é a cruz, é a cruz, é a cruz. E eu creio que o Senhor está nos ensinando. Olha que benção, meu Deus, vamos lá. Essa mensagem é forte, né? Muito forte, fica empolgado, a gente fica empolgado. Vamos lá, meu Pai. A passagem do oleiro é a cruz, somente a cruz que nos molda. É verdade, é verdade. Quando a gente chega na cruz, a gente chega um pedaço de barro, de argila, mas na mão dele ele faz um vaso para exposição. Quero 2 perguntas. Nosso tempo já está terminando, viu? Você vai ter que voltar, filho, para fazer mais coisas. Você está escrevendo um livro sobre o quê que está aí no forno? Estou escrevendo sobre mesa. É uma coisa que chamado tempo de mesa, né? Uma coisa que nós temos falado já há quase 8 anos. Certo dia eu estava em casa com alguns discípulos e nós tiramos uma foto e nós colocamos o nome, né? Tipo, tempo de mesa, né? E dali em diante começamos assim, tirar foto, né, na nossa mesa. O senhor passou por lá, já sabe como que era. Então todos os discípulos que passavam pela nossa mesa falavam, vamos fazer a nossa foto. Aí do tempo de mesa, aí ficou tempo de mesa. E é interessante que esse nome ficou muito forte para a gente. Hoje se tornou para o nosso ministério, né, um ministério forte também, que é passar pela mesa. A gente pegou como direção que todos os discípulos, ou seja, todos os novos membros, né, que vão chegar à nossa família, ela precisa passar pela nossa mesa, seja a minha mesa, a mesa dos pastores, para comer, ouvir sobre a nossa história, conhecer a visão, saber quem são os pastores. Então a gente não membra ninguém nos últimos anos se você não passar pela mesa. Uau. Então não é uma reunião onde a gente faz uma escolinha de curso, novos membros, mas é a mesa que nos ensina. Porque eu acredito que a mesa ela nos ensina muita coisa. E eu lembro que um dia eu estava na sua casa, um ano depois, já trabalhando sobre esse tema, e eu encontrei na sua prateleira lá um livro, né, chamado As Experiências da Mesa. Eu falei, nossa, tem alguém falando sobre isso, né? Acho que é uma senhora que acabou de falecendo, alguma coisa... O ano passado, esse ano, ano passado. E ali eu vi, falei, nossa, que interessante. Então, Deus já estava falando sobre isso. Então, é um tema muito forte para a gente. Dias atrás, acho que eu vi o pastor Conrado falando sobre isso, que a revelação para os últimos dias da igreja é que quando nós chegarmos no céu não vai ter um púlpito, né? Vai ter uma mesa. Vai ter uma mesa. Verdade. E eu entendo que, eu começo falando também sobre isso no livro, que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Né? E uma das últimas passagens de Jesus na terra, nos últimos dias, ele encerra comendo com os seus discípulos. Então Jesus ele poderia subir na montanha, pregar para todo mundo, fazer milagre de tudo, mas ele preferiu
está à mesa. Então, porque eu acredito que na mesa, Júlio, a gente fica na mesma posição. E a gente fica no mesmo patamar, ou seja, não existe quem é superior a alguém. E eu fico muito assim encorajado, porque a maioria das pessoas que passam pela nossa igreja, ou nossa liderança, ou pela nossa mesa, eles falam sobre isso. Que às vezes não consegue ter um tempo de mesa com os seus antigos líderes, ou tiveram, né, essa experiência de estar na mesa. Bom, interessante, quem fugiu da mesa foi Judas, né? Ele fugiu da mesa. Porque ele incomodava mesa, ele. Não, né? na mesa ele foi revelado. Jesus falou, vai logo. Ele saiu correndo. Mano. Ele viu quem saiu, na hora ele assumiu. Eu acho que a mesa não tem como esconder, né? A mesa Exatamente. Traz transparência, né? E a mesa também é um lugar de cura, Judson. Da mesma forma que foi cura para Mefibosete, seria cura para Judas. Porque quando no costume antigo, quando alguém molhava o pão, né, na taça do outro, ou mexia na comida do outro, era um sinal de intimidade. Então Jesus fez isso com Judas, dando a oportunidade, falando, cara, é isso mesmo? Então, até no último momento, Jesus estava trazê-lo para perto, como você falou, que ele fugiu. Mas Mefibosete, eu creio que foi a mesa que curou ele. Por quê? Porque quando Davi chama, uma das coisas que Davi fala de restituir a herança é, ele vai comer pão comigo. Na minha mesa, vai ficar comigo todos os dias. Agora imagine Mefibosete totalmente deficiente das suas pernas. E ele entrando naquele ambiente no meio dos príncipes, a Bíblia fala que os filhos de Davi eram lindos, né? As filhas, ou seja, uma família muito linda, a família real. Então imagina aquele homem totalmente deficiente entrando e todo mundo vendo a sua deformação. Uau. Se ele fosse um pregador, todo mundo olhava e falava assim, meu filho, é muito boa a sua mensagem, porém você tem uma deficiência, todo mundo vê. Mas a Bíblia fala que quando ele senta na mesa, ele estava com os filhos de Davi. Então eu acredito, né, isso aqui é só uma simbologia, que a mesa que ele sentou junto com os príncipes, talvez tinha uma toalha, e aquela toalha cobria a sua deformação. A comunhão cobre as nossas limitações, né? Exatamente, as nossas deformações. Sabe o que eu entendo? É quando a gente chega para a mesa da graça e o sangue de Jesus purifica a nossa caminhada. Isso é muito forte, velho. Libera. Não, isso é muito forte, velho. Estou aqui violento. A mesa da graça, ela cobre a nossa nudez, ela cobre a nossa deficiência. Então, quando nós estamos olhando um para outro, eu não consigo ver a sua deformação, você não consegue ver a minha. E existe uma graça do corpo, né? Epa. Eu acho que essa graça do corpo é onde que se manifesta na mesa. E não olho para você como um aleijado. Meu Deus. Eu olho para você como meu irmão. Que você está na mesa junto comigo. Eu passo o meu pão para você e falo, você quer do pão? Meu Deus. Você quer beber do cálice? Eu divido, você quer o quê? O que eu pego aqui na mesa e passo para você? Ou seja, existe o compartilhar. Eu acho que essa graça do corpo, né, ela nos cura, né? Tanto que Jesus falou, aqueles a quem vocês perdoarem ou aqueles a quem vocês reterem. Parece que existe uma graça. Eu não vou entrar nisso, senão pessoal, vamos ficar penado. Existe uma graça no corpo que se manifesta na mesa, né? Amém. Uma graça que fala assim, não, você é nosso. Aleluia. E eu sou seu. E não existe deficiência aqui, porque a nossa graça, a graça manifesta no partir do pão, não olha as suas limitações, mas nós completamos você. Onde você não alcança, a gente alcança para você. E a gente carrega você e a gente cuida de você. Então, eu acho que isso ainda está para acontecer no meio da igreja nos últimos dias. É uma expectativa. Meu Deus, talvez seja uma heresia nova. Nossa, né, Natal? Mas acredito que essa é a revelação para esse tempo. Voltar à mesa. Para mim é o seguinte: a mesa ela fala sobre salvação. Quando Jesus encontra com o Zaqueu, restaura o Mefibosete. E a mesa também fala sobre lealdade, né? Segundo Reis, deixa eu falar uma heresia também, posso? Segundo Reis, segundo Reis 4, todas as nossas heresias. Então, vamos encerrar agora. Segunda Reis 4, Júlio, fala sobre os discípulos de Eliseu à mesa, e eles percebem que, por causa da fome, eles escolheram uma folha que tinha veneno. Eles fizeram então, né, uma panela e quando foram comer, alguém grita na mesa, para,
a morte na panela. Então, o que acontece? A mesa a mesa é o lugar que forma os seus discípulos e leva eles a viver a lealdade. Porque o que tinha naquela mesa? Eram órfãos. Era filho de profetas, muitos deles foram mortos. E tinha orfandade, mas quando você encontra a paternidade, quando eles encontrarem Eliseu, eles se tornam leais. Quando eles veem a morte, eles não ficam amargurados e dizem, come mesmo veneno. Eles falam, opa, tem morte na panela. Então eles não criticam o profeta que não teve a visão. Eles levantam a sua voz e gritam no meio da mesa. Profeta, a morte na panela. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que essa lealdade Deus está restaurando. Porque não existe lealdade somente na plataforma. Existe lealdade somente, talvez, de uma ministração, um discipulado. A lealdade é uma caminhada. A lealdade é uma escola. Agora, você acha que pode ter... Pode haver um certo orgulho. O cara sabe que tem morte na panela, mas sabe, eu não vou falar nada, eu não vou comer. Deixa eles comer, eles precisam ter discernimento. Você acha? Eu acho que isso é falta de lealdade, né? Sim. E é orgulho, né? A gente fala, não, eu sei que tem morte na panela, eu não vou comer, mas deixa o pessoal comer e morrer. E sabe de uma coisa, Judson, é muito interessante, porque quando eles observam que tem morte na panela, eles não ficam calados, omissos. A Bíblia fala que então Eliseu manda trazer o quê? Farinha. Farinha, ou seja, naquela época era feita talvez, né, de raízes. Talvez, né? Então farinha é aquele que fazia o pão. Então farinha tem a ver com a palavra. Então o que falta hoje não é uma obrigação de dizer você tem que ser leal, você tem que ser fiel. O que falta hoje é a gente colocar farinha dentro desta panela. Ou seja, voltar às raízes. Aquilo que é feito dos fundamentos. Muito bom. Exatamente. Então se eu jogo o fundamento em cima da morte, a morte é removida. Se eu jogo a vida, né, em cima dessa panela cheia de morte, ela volta à vida. Então eu acredito que esse é o tempo onde Deus está restaurando isso. A lealdade, mas com raiz. Não precisa ficar no meu ministério, mas a raiz da palavra. Voltar às raízes, voltar aos fundamentos. Então eu acredito que esse é o tempo que Deus está nos levando. E tudo isso está no seu livro? A voltar. Estou escrevendo, né? Mas assim, é um compartilhar, né? Um livreto, mas são coisas que Deus tem dado nesse tempo. E Deus tem nos voltado a isso, né, Júlio? Para esse tempo de comunhão, relacionamento e olhar nos olhos, comer junto. Lealdade, fidelidade, honrar a paternidade. Eu acho que quando a gente grita morte está na panela, a pessoa fala, o que você tem contra mim? Exatamente. E eram tudo órfãos, né? Eram todos órfãos. Pensou? E é onde fala assim, poxa, até aqui, eu sou um causador de morte. O órfão é assim, né? E também o cara ia chegar e falar, não, brincadeira, olha o que você fez, você colocou morte na panela. Alguém fez aquilo. Eu acho que a nossa discussão hoje, a gente está discutindo para tentar bater em quem pôs a morte na panela. Eu acho que esse é um dos problemas da igreja. Forte isso. A gente está gastando tanto tempo descobrindo para quem pôs morte na panela e a gente precisa de homens que vão lá e peguem a farinha feita da raiz e coloque. Eu acho que o maior chamado para essa hora, eu acho que isso é maravilhoso, é de homens que falam, me mostra onde está a morte, me traz a farinha feita das raízes, né? Que farinha de mandioca, né? Maravilhosa, aleluia. Feito, e vão jogar isso aí dentro, aquilo que é feito de raízes, ou aquilo que é usado para fazer pão. Verdadeiro alimento, a minha palavra é verdadeiro alimento, né? Então vamos colocar um verdadeiro alimento dentro disso aí e vamos ver o que acontece. E eu acho que tá na hora de, não quero ser negativo, mas eu acho que está na hora da gente parar de apontar o dedo. Quem pôs comida? Quem pôs veneno na panela? Quem pôs veneno? É aquele. Aí a gente fica falando um ano inteiro, fazendo live sobre o xingar Jesus. Não estou falando de ninguém específico, falando de mim mesmo, né? Eu falei live só para falar. Mas a gente vai falando, a gente prega para um ano sobre os irmãos que colocaram morte na panela. Eu acho que está na hora da gente celebrar os irmãos que estão trazendo farinha para a panela, para tirar a morte da panela. Eu sinto que o Espírito Santo está movendo um movimento no Brasil.
E eu quero ser profético nessa hora. O Senhor está levantando um movimento no Brasil de homens que gritam: há morte na panela, sim. Mas vamos falar profeta, vamos fazer mover profético, faça alguma coisa. Qual é a farinha que a gente precisa? Qual é o fundamento que está faltando? Qual é a coisa que está faltando? O que precisa ser colocado nessa panela agora, para que isso traga vida? Porque eu quero dizer uma coisa, eu acho lindo isso que você falou. Eram órfãos. A palavra de Deus diz que ele é juiz dos órfãos e das viúvas. Jesus não vai deixar por menos, não, filho. Ele vai levantar, se necessário, ele vai levantar um jumentinho para gritar a morte na panela. Ele é juiz. Mas ele vai cuidar dos filhos dos profetas. Ele vai cuidar dos órfãos do movimento profético. Ele vai cuidar daqueles que foram abandonados e feridos, e estão à beira do caminho famintos, sem o que comer. O Senhor não vai permitir que a comida envenenada, seja qual for a comida envenenada que tem entrado na nação nesses dias, ou no meio da igreja, o Senhor não vai permitir. Ele vai levantar alguém com discernimento para gritar a morte na panela, e ele vai levantar alguém com coragem para pregar fundamento e para introduzir mesa, para introduzir essas coisas simples que você está escrevendo. Violento, velho. Isso é muito forte, porque o rapaz que colheu, ele queria ajudar. Ele não estava querendo matar ninguém. Ele também ia comer da panela. Ele ia comer, Judson. Então, nesses dias, qual é o problema? É que, às vezes, a paternidade não tem paciência. Então, se você erra, nós tiramos você da mesa e do relacionamento. É por isso que tem muita gente fora da igreja frustrado, porque um dia apresentou algo e, na verdade, ele foi mal interpretado, mas ele era puro. Lembra de usar? Ele foi puro. Ele tentou ajudar. Então, às vezes, tem muita jovem hoje no Brasil, pastoras, que quer ajudar a noiva, ajudar a igreja, e acaba fazendo coisas ou falando coisas erradas. Que nós fazemos, tira da mesa. Mas não. Os pais têm que ter paciência. Falar, calma. Todo mundo está na mesma página. E eu tenho uma resposta. A resposta, vamos buscar as raízes da palavra, vamos colocar a Bíblia nisso, porque quando a Bíblia chega, a morte é removida. Luiz, obrigado por você ter vindo agora. A honra é minha. A gente precisava de ficar um tempão mais conversando. Vamos lá. Mas só isso aí que você falou, eu acho que os pais precisam ter paciência. Eu acho que às vezes os pais não têm paciência, eles tercializam o discipulado. Eles tercializam o mentoreamento. Eles tercializam o ensino. E dá um tanto de coisa, ou seja, igual a gente manda nosso filho para a escola e deixa a escola que ensine. Isso. Quando, na verdade, nós temos que acompanhar o ensino dos nossos filhos. Eu acho que, de alguma forma, a gente fica tão cheio de coisas que a gente acaba tercializando o ensino da igreja. E não tem como substituir isso. A gente tem que voltar para ensino simples. Dói falar isso, Nossa, né? É verdade. Mas a verdade, eu acho que a igreja a gente precisa ensinar fundamentos. Farinha é simples. Você encontra em qualquer lugar. Meu Deus, é uma volta à simplicidade. Eu acho que todos os podcasts que a gente tem feito aqui nos últimos meses, acaba voltando a essa coisa. Uma volta à simplicidade. Uma volta à simplicidade. Uma volta a olhar nos olhos. Uma volta a estender o braço da comunhão. Não importa, foi você que colocou farinha. Não, a gente não quer saber quem colocou farinha na panela. Quem colocou veneno na panela. A gente quer remover o veneno da panela. Então, em vez de você sair correndo atrás de quem colocou, começa a remover o veneno da panela, porque Deus ama os órfãos. Ouça isso, você que está nos assistindo. Deus ama os órfãos do profético. Os pais deles foram mortos por Jezabel, provavelmente. Sim. Mas o pai fala, sabe de uma coisa? Eu vou guardar esses meninos. Eu vou proteger esses meninos. Talvez os seus pais foram mortos no deserto porque eles se rebelaram contra Moisés, mas o Senhor já tem um Josué, já tem um Caleb, já tem alguém ali junto com você que vai falar, não, vem cá, eu vou te treinar e você vai entrar na terra prometida com a gente. Então eu creio que isso está acontecendo no Brasil, nas nações. O Senhor está levantando, sempre alguém fala, não, aqui, ó, vamos treinar você. Nós vamos equipar você. A orfandade não vai te matar, mas vai ser restaurada. E eu creio que a mesa é um instrumento para isso. A mesa é um ensino. Te faço a pergunta. O jovem que colheu
as ervas da morte. Será que agora ele aprendeu o que era erva de morte? É verdade. Será que não só ele, mas todos os discípulos Eles nunca mais põem aqui na nunca panela. mais colheram? Nunca mais põem aqui na panela. É o que você falou, é ensinamento. Meu pai. Brother, obrigado, filho. Te Posse amo. do Fuego. E quando que vai sair o livro? Estamos ainda fazendo, né? Tá no forno. Estamos Maravilha. orando. Glória a Espero que Deus. até o final do ano consiga Aleluia. estar debaixo das suas orações. Vai tá bom, filho. Em nome de Amém. Jesus. Luiz, abençoa essa geração, ora aí abençoando esses jovens. Amém. Eu acho que essa palavra é muito forte. Tem muitos órfãos de pai, de mãe, que falaram, eu fiz bagunça, eu coloquei veneno na panela. Tem muitos pastores que estão falando, eu coloquei veneno na panela, eu não sou mais apto para o ministério, eu errei. Aquele menino deve ter entrado em depressão, né? Olha o que eu fiz, quase matei meus companheiros, quase matei minha família toda. E ele precisava de um pai para dizer para ele, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te ensinar, vamos usar essa experiência para você aprender. Você nunca mais vai colocar esse veneno na panela. Deus tem um amor para os órfãos ministeriais. Eu quero declarar isso. Deus tem um amor para os órfãos ministeriais e pais que vão, líderes, né? E figura paterna, não de controle, isso é outro estudo. Mas que vão dizer para você, olha aqui, vem cá, você colocou veneno na panela, mas vão colocar fundamento, vão curar essa panela, vai dar certo, não desiste não. Eu não vejo nenhum texto onde Eliseu falou, agora você não pode andar mais com a gente, você colocou veneno na panela. Pode sim, a graça de Deus vai mudar a sua história. Os fundamentos vão alinhar a sua vida e você vai voltar para o centro. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai te trazer de volta para o centro da vontade dele. Eu não sei, eu sinto que pessoas que estão ouvindo são pessoas que colocaram veneno na panela e se sentem culpados. Muitos foram removidos da mesa. Mas eu quero dizer uma coisa, o fundamento também, aquilo que é feito da raiz também ensina uma coisa. Fundados e arraigados em amor. O fundamento vem com cheiro. Aquela farinha tinha cheiro de amor e de graça. Isso é loucura, velho. Nós temos que parar. Vamos lá. Ora, abençoa esse povo aí, pastor. Em nome de Jesus. Júlio, antes de encerrar, eu só quero agradecer você por esse tempo maravilhoso. Bom demais, tempo gostoso. E benção demais. Eu quero continuar o que você está falando aí para me encerrar aqui e orar. E voltando, né, para a mesa e tem muita gente, quando você falava, eu vi que muita gente vai retornar para esse lugar de comunhão. Uhum. Tem muita gente que foi machucada no meio do relacionamento, no meio do processo. Eu acredito que aquela farinha curou aquela orfandade. Então talvez tenha muito órfão hoje nos ouvindo, nos assistindo aqui. Eu declaro que Deus está preparando um Eliseu para você nesse tempo. Aleluia. Aqueles homens eram órfãos de pais talvez biológicos, mas não foram órfãos de pais espirituais. Aleluia. Porque teve pais com paciência. Espírito Santo, eu oro agora e nós abençoamos, ó Deus, essa geração, Senhor, que tem acompanhado, ó Pai, a vida do Judson, Senhor, e acompanhado, Senhor, tudo aquilo que tem liberado através desse útero aqui, Pai, que é um ambiente gostoso. Nós sentimos, Pai, algo muito forte nessa sala. Por isso eu oro em nome de Jesus sobre essa juventude, sobre aqueles, ó Pai, que um dia, Espírito Santo, foram, ó Pai, ó Deus, totalmente feridos e machucados, ó Deus, e hoje estão sem esperança, Senhor. Tem palavra de acusação, eles erraram no meio do caminho. Eles, ó Deus, eles colocaram, Senhor, morte na panela sem saber, erraram sem saber, pecaram sem saber, mas hoje o Senhor, como um Pai, remove todo esse jugo, esse peso. Eu libero esta palavra sobre a tua vida em o nome santo de Jesus. E haverá no meio da igreja uma voz de lealdade, de homens que vão denunciar a morte, mas não vai apontar para aquele que está fazendo certo ou errado, mas vai apontar para a panela e dizer, nós temos a resposta, que é a palavra, nós temos a resposta, Jesus, que é a farinha, nós temos a resposta, que é Cristo, nós temos a resposta, que é a palavra de Deus. E assim eu oro e assim eu te abençoo, no nome santo de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, glória. Queridos, não esquece de dar o like aí, indica aí para alguém. Deus abençoe a sua vida. Ficou muito forte aqui essa convicção de que aquele que colocou veneno na panela não foi morto. Ele foi ensinado e instruído. Ele nunca mais, ele foi discipulado e ensinado a discernir e amado e curado. Eu abençoo a sua vida. Em nome de Jesus. Bom. Deus abençoe.